Quem se lançar na viagem do herói deve ocupar-se inevitavelmente de maneira afetuosa com a criança abandonada e humilhada dentro de si. Deve se defrontar com o medo, a aflição e a impotência da sua primeira infância para que sua curiosidade, sua força de viver, sua franqueza e alegria de viver possam despertar outra vez. Nós adultos fazemos isso? Ou isso é papo infantil de adolescente? Pra você que não lê os quadrinhos da Marvel, então não faz a menor ideia quem seja a Miss Marvel, a protagonista da próxima série da Marvel que estreia amanhã, no dia 8 de junho, e gostaria de compreender o lado psicológico dessa adolescente super-heroína, este vídeo é pra você. Oi, meu nome é Lídia, eu sou psicóloga e estudo a psicologia dos personagens de filmes e séries do mundo geek. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui pra ter uma intro, mas como ninguém liga pra isso, vamos direto ao que interessa. Ser adolescente super-herói para Kamala Khan. Kamala é uma adolescente de 16 anos que mora em Jersey City, nos Estados Unidos, e ela é filha de pais paquistaneses que imigraram para os Estados Unidos. Todos da família seguem então a religião e tradições islâmicas, e aí Kamala cresce com uma certa frustração pelo fato dos pais dela serem bastante rígidos comparado aos pais dos seus amigos americanos que não são muçulmanos. Ela é uma pessoa bem alegre, bem extrovertida, bem legal, desenrolada, mas que na escola ela sempre sofre, não sei se ela sofre bullying, mas ela é bastante zoada pelo fato dos seus gostos estarem voltados para o mundo nerd. Então ela é viciada em jogos RPG e vive escrevendo fanfictions de super-heróis, notadamente do Homem de Ferro, Capitão América e Capitã Marvel, Carol Danvers. Um dia ela sai escondida de casa para ir para uma festa de um colega, e aí coisas não muito agradáveis acabam acontecendo por lá, o que faz com que ela volte sozinha para casa. Andando no caminho de volta, a cidade fica do nada, envolta por uma neblina estranha que faz com que ela desmaie. Quando acorda, ela está à cara de Carol Danvers mais nova, que é a atual Capitã Marvel, que na época era chamada de Miss Marvel. Ao longo de sua jornada, Kamala descobre quais são seus poderes, encontra vários super-heróis, notadamente alguns antigos, que eu não vou citar aqui para você não perder o gostinho quando for assistir, e passa por vários momentos que todos os super-heróis acabam passando, de desafios, missões, lutas, batalhas, medos, frustrações, conquistas, tudo que a gente já conhece do mundo do super-herói. Pois bem, fora o Homem-Aranha, não há nenhum filme live-action de adolescente super-herói. E aí você pode perguntar, Sim, mas é um filme de super-herói, então o protagonista vai ter poderes, vai combater vilões. Não é a mesma coisa, não? Não. Em todos os filmes de super-herói, tanto da Marvel quanto da DC, todos eles são adultos, tirando os filmes do Homem-Aranha. Todos eles, claro que lidam com o lado super-heróico da coisa, que é combater os vilões, lidar com seus poderes, etc. Mas também tem conflitos típicos do mundo adulto, como relacionamento com família, como é que fica para balancear essas duas vidas, ou o relacionamento amoroso, ou ainda o trabalho. Então, questões típicas da fase adulta. Então, se o protagonista é um super-herói adolescente, ele vai claramente ter que lidar com questões típicas da adolescência. Essa fase, como a gente sabe, é bastante conturbada, marcada pelos conflitos com os pais, pelo desafio do adolescente às leis, às autoridades, pela construção de sua própria identidade, pelos valores éticos e morais, o que é certo, o que é errado, a exploração da sexualidade, enfim. É um mundo de descoberta que o adolescente passa, que a gente já conhece. E imagina Kamala passando por tudo isso, que eu acredito que a série vai mostrar, e o fato dela ser muçulmana nos Estados Unidos. Além disso, tem o fato dela ser zoada na escola pelo fato de ser diferente. Aí eu não entendi bem se é por causa da religião dela, ou se é pelo fato dela ser nerd, ou os dois ao mesmo tempo, não sei. E o fato, claramente, dela ser um super-herói. Então, ter que lidar com tudo isso, que já não é fácil, e ser uma super-heroína, Então é como se Kamala, Miss Marvel, fosse uma personificação do período adolescente. E ela é exatamente o que nós adultos gostaríamos de ser. Eu mesmo não gostaria de voltar a ser adolescente, não. Tem certeza? Por que o adolescente nos incomoda tanto? Ele é chamado de aborrecente, vagabundo, porque não tem boletos para pagar e só precisa estudar, tem sonhos absurdos, vive no mundo da lua, fantasiando, vive questionando o sistema, desafiando as autoridades, etc. Deixa eu te falar que o adolescente é justamente aquele que, apesar da consciência do desamparo existencial, isto é, ele sabe que a vida não faz sentido algum, ainda assim, ele tem a coragem de sonhar e ser fiel aos seus desejos, questionando quem estiver pela frente. E o que é que eu quero dizer com isso?
No livro O Herói de Lutz Müller, que eu já falei dele aqui no canal, um analista alemão, ele fala que quando a gente nasce, a gente tem aquela sensação que a gente é uma criança divina, porque a gente tem a sensação que o mundo é perfeito, é infinito, é sem limites, que os nossos pais não têm defeitos e tudo mais. Isso, claro, se você nasce num ambiente que lhe permitiu criar esta fantasia necessária para uma psique saudável. E conforme a gente cresce é que a gente compreende que, na verdade, a gente é profundamente desamparado. Mas, paradoxalmente, é nesse desamparo e diante dessa dor e desse sofrimento do viver que a gente encontra a verdadeira força para continuar seguindo. Nas palavras do autor: quem se lançar na viagem do herói deve ocupar-se inevitavelmente de maneira afetuosa com a criança abandonada e humilhada dentro de si. Deve se defrontar com o medo, a aflição e a impotência da sua primeira infância para que sua curiosidade, sua força de viver, sua franqueza e alegria de viver possam despertar outra vez. Nós adultos fazemos isso? Ou isso é papo infantil de adolescente? Já expliquei aqui no canal, no vídeo Herói versus Adolescente, o link está aqui na descrição, porque os jovens se identificam tanto com os super-heróis. E me baseando na história de Kamala Khan, eu consigo acrescentar que ser um adolescente super-herói significa que você abraça o seu chamado, o seu propósito de vida, assume as responsabilidades que irão aparecer ao longo do caminho e arca com as consequências. E isso é o que chamamos viver a vida enquanto protagonista da nossa própria história. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que sobreviveu às câmaras de gás no período nazista, no seu livro Em Busca de Sentido, ele escreve o seguinte: viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo. E, complementando essas palavras, Müller, no livro Herói, fala: o herói representa, portanto, o modelo do homem criativo, que tem coragem para ser fiel a si mesmo, aos seus desejos, fantasias e às suas próprias concepções de valor. Ele se atreve a viver a vida em vez de fugir dela. Então sim, Kamala Khan é imatura. E essa imaturidade tende a irritar os adultos, que se dizem tão fortes, donos de si do seu próprio destino. Mas quem de nós adultos tem a coragem de seguir os nossos sonhos? Quem de nós adultos assume que somos seres frágeis e precisamos do outro? Quem de nós adultos não repete por décadas sentimentos e queixas infantis eternamente iguais? Não consigo me relacionar com ninguém por causa dos meus pais. Sou assim por causa da minha mãe, sou assim por causa do meu pai. Quem de nós adultos assume que a responsabilidade pela nossa vida não deveria vir de canto algum a não ser de nós mesmos? Ah, mas se o adulto não se responsabiliza, imagine então o adolescente. Ele pode. Isso nos incomoda profundamente. E o que eu quero dizer com isso não é afirmar que o adolescente pode tudo, que não é para seguir as regras, etc. Nossa, longe disso. Inclusive, é por causa da falta de regras, por causa do medo de impor limite nas crianças que os adolescentes de hoje estão se tornando seres extremamente frágeis psiquicamente, porque não aguentam um pingo de frustração. E não é por aí. Quando eu digo eles podem, significa que na adolescência vai ser o primeiro momento em que a adolescente se depara com a oportunidade de poder trilhar o seu próprio caminho, de poder construir os seus sonhos e ir atrás de oportunidades para a realização deles. E na idade adulta, ou você permanece fiel aos seus desejos e sonhos criados na fase da adolescência, ou que pelo menos você deveria ter tido a oportunidade de criá-los nessa fase. Isso significa que você aceita lidar com o medo, com a dor, com o desamparo, mas continua seguindo o caminho em prol da busca do seu sonho, ou você se acovarda porque segue pelo caminho que você acredita ser mais fácil. Aquele caminho que papai e mamãe disse para você seguir. Aquele caminho que você já tinha alguns contatos do trabalho, então parece mais fácil. Mas também aquele que, caso der errado, você nunca vai assumir a culpa. Afinal, desde o princípio, você não estava ali porque quis. E qual o caminho que Kamala Khan e todos os super-heróis acabam seguindo? Aquele caminho que a gente tanto admira, que a gente gostaria de estar ali no lugar deles, que a gente se identifica tanto. Para concluir, leia um trecho aqui do livro O Herói. É necessário superar o estágio da criança abandonada e encontrar a criança divina, aquela força vital que nos fez sobreviver até agora e que, apesar de todas as dificuldades, brada um grande sim à vida.
Por hoje é só, espero que você tenha gostado do vídeo. Agora você está mais inteligente do que alguns minutos atrás. Lembra de se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Boa semana pra você e até o próximo vídeo.